né? Estava aqui semana passada. Meu nome é Afonso. Luciene e Carol. E a Maria Clara, que veio dar outra força aqui na vocal. Vamos começar fazendo o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazendo A invocação do Espírito Santo. Vinde, Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, criançada, vocês sabem qual é o primeiro evangelista que está na Bíblia? Hein? Quem é? E aí, quem será? São Mateus ali. Tá bonitinho aqui hoje, nossa, tá, olha, coisa mais linda, né? Mas sabiam que no início ele não se chamava Mateus? O nome dele era Levi. Ele tinha uma profissão que os judeus eles não gostavam. Era a profissão que mais era desrespeitado naquela época. Era cobrador de impostos. Cobrador de impostos era desrespeitado, eles não gostavam porque ele vinha cobrar os impostos, né? Ninguém quer perder dinheiro, aí todo mundo já odiava eles por causa disso. E também porque eles tinham que pagar o imposto para Roma. Era Roma, né? Era Roma, porque na época eles estavam sendo escravizados, lembra? Eles estavam sendo escravizados, tinham perdido. Então, quando um rei ele vencia um povo, ele fazia com que aquelas pessoas dessem todas as riquezas da sua cidade para eles. E eles elegiam homens que iam ficar cobrando os impostos. Eles colocavam algumas taxas lá e esse povo tinha que pagar. O que Mateus fazia, Afonso, com a esperteza dele? Mateus não, antes era Levi, né? Mas, com a esperteza dele, né? O Roma não pedia a nota fiscal, né? De quanto exemplo, atualizando, né? Para hoje, para ficar mais fácil a compreensão. De o pagamento de cada pessoa. Então, os cobradores de impostos, Roma só pedia um valor. E esses cobradores de impostos, eles tinham medo de não alcançar esse valor, de ficar devendo para Roma. Eles iam lá e aumentavam esses impostos para poder ter certeza que ia chegar nesse valor. Supondo, se fosse 10 mil reais que eles pedissem para pagar, eles aumentavam o valor para chegar mais rápido nos 10 mil. E o que sobrava, sempre sobrava, né? Eles botavam no bolso. E por isso o povo odiava eles. Mas, um certo dia, ele estava lá na mesinha dele, calculando os impostos. Veio um homem e olhou para ele. Nesse momento que ele olhou para ele, Levi, que ainda era Levi, se sentiu amado. E essa pessoa que olhou para ele foi Jesus. Jesus chegou nele e falou: vem e segue-me. No mesmo momento, ele deixou de ser Levi e se tornou Mateus. Nos outros evangelhos, eles contam essa passagem chamando ele de Levi. Só que no de Mateus, ele já conta sendo Mateus. Ele se transformou em Mateus nesse mesmo momento em que Deus chamou ele. Jesus Cristo chamou ele para ser apóstolo. Depois disso, né? Mateus, né? Ele virou apóstolo de Cristo e seguiu Cristo em todos os momentos, né? Depois que Cristo foi crucificado e ressuscitou, ele partiu para evangelizar. Os apóstolos se separaram, né? Ele foi para a Palestina, lá evangelizar, foi muito perseguido pelos sacerdotes de outras religiões lá. E continuou, ele teve uns acontecimentos, furaram o olho dele porque eles queriam matá-lo, só que Deus foi lá e curou Mateus, dando a vista dele de volta. E ele foi viver com Pedro, né? Conheceu Marcos. Marcos é um outro evangelista da Bíblia. E ele se sentiu inspirado a escrever o Evangelho. Porque Mateus, tá lembrado?
Eu tô. Que Mateus... Eu tô. É assim mesmo, família é desse jeito, né, gente? Mateus encontrou com Marcos, que escrevia o evangelho de Pedro, porque Pedro era um discípulo de Jesus Cristo. A tradição diz que Mateus é o primeiro livro escrito, mas escrito por alguém que foi discípulo de Jesus. Por isso ele é o primeiro. Mas o primeiro livro escrito é de Marcos. Por quê, Afonso? Porque ele escreveu antes. Mas Marcos escreveu por quê? Ele era discípulo de quem? De Pedro? De Pedro. E Pedro sabia escrever? Não. O que Pedro era? Era um pescador. E naquela época o pescador, ele não tinha tempo para aprender a ler e escrever. E aí, por isso, Marcos acompanha Pedro e escreve o que Pedro diz. Por isso que Mateus é o primeiro livro, o primeiro evangelista, desculpa, que escreve, porque é alguém que vê. Mas o primeiro livro que foi escrito mesmo dos evangelistas foi Marcos. Entenderam? Beleza? Continuando, Mateus, ele conhece, né, o evangelho de Marcos, que é o menor, dos 4 evangelistas é o menor, e em capítulos, né, o menor em capítulos, não é coisa, leituras. E ele escreve também o seu evangelho, segundo ele, né? Não é dele, é de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. É de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mostrando a convivência deles, mais de dentro deles, né? E continuando a história de Mateus, ele teve um fim, né? Ele morreu, toda pessoa morre. E a história dele quando ele morreu foi porque um rei pediu para ele consagrar o casamento, eu acho. Da sua filha. E ele se negou a isso. Porque acho que a filha dele queria se consagrar a Deus. A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E o rei não gostou dessa postura de Mateus, de querer seguir a Cristo até o final, e mandou seus soldados para matá-lo. Ele morreu cravado com as mãos no chão e decapitado. Mas hoje está no céu, na frente de Cristo. E a Carol vai continuar? Ela vai continuar um pouco aí, né, Carol? Conta aí. Pois é, pouco, né, gente? você sabe. Então, Mateus é maior dos evangelhos. Ah, eu esqueci uma coisa. Mateus, o nome Mateus tem significado de dom de Deus. O dom da escrita, ele mudou. É isso. Muita sabedoria. Uhum. É interessante porque Mateus, ele... Você vai falar um pouco, Carol, falando sobre a genealogia, né, de Mateus? Então pode falar. Fica melhor ela falando, né? Então, gente, não sei se vocês já repararam, mas os evangelistas, eles têm animais que os representam, né? Mateus, ele é representado por um anjo com rosto de homem. Mas vocês sabem de onde que veio esses símbolos? Eles foram profetizados por Ezequiel e logo depois por João Evangelista, uma visão, né? E os teólogos, os estudiosos, eles viram que isso já era um sinal dos 4 evangelistas. Então temos, mãe, eu falo, você repete. Então temos Mateus, que é o anjo, né? É o Lucas, homem. Anjo Lucas. com rosto de homem. Mateus é o anjo. Lucas é o quê? Touro. Touro. Marcos. O leão. E João? A águia. Os 4 E- símbolos do evangelho. Então vocês vão ver esses outros 3 nas próximas semanas, né? E Mateus é o anjo com o rosto de homem, porque Mateus ele sempre teve o objetivo dele de querer mostrar a humanidade de Jesus, né? Porque ele se fez homem por amor a nós, ele nasceu de uma mulher, né, de Maria, e Mateus sempre quis focar nisso, que Deus ele se fez homem. Porque Mateus, ele escreveu o evangelho para os hebreus. Por quê? Aramaico. Em aramaico, na língua deles. Por quê? O que aconteceu naquela época? Eles não acreditavam que Jesus Cristo era Deus, era o Filho de Deus. Porque eles não esperavam o Messias prometido. Como eles esperavam o Messias prometido, eles ficaram na dúvida, não é esse Jesus Cristo. E Mateus, que viveu com Jesus Cristo, tinha certeza, tinha convicção de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então o que acontece aqui no evangelho dele?
Ele começa falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. O que é a genealogia? A vida humana dele. Ele fala que ele vem de Davi, que vai vir uma virgem. E ele conta bem claramente e que esse povo entenda e tenha certeza de que esse Jesus Cristo é Deus aqui na terra. Porque eles achavam que era apenas mais um profeta que tinha passado. E ele testemunha ocular. Ele fala claramente que Jesus Cristo veio, Deus veio feito homem na figura de Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou, não ficou morto, para nos garantir a vida eterna, uma vida melhor lá no céu. Então, cada evangelista fala de uma forma. Por isso que São Mateus tem o formato de um homem. Na nossa igreja, nós temos a cruz, que depois Afonso vai explicando assim. E nós temos essas figuras que ficam aqui na cruz, tá vendo? Nós temos aqui o mundo, Maria, que é a ligação nossa para Jesus Cristo, para Deus. Por isso, essas catequeses que são importantes, uma riqueza muito grande para a gente, de explicar essa importância dos evangelistas, o que cada um quer colocar, quer falar sobre Jesus Cristo. Né? Marcos escreveu para um outro povo, mas Mateus escreveu para o povo de Jesus Cristo. Ele queria convencê-los de que ele é o Filho de Deus. E nós também queremos que você entenda isso. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te ama, que veio aqui, morreu por mim, morreu por você, né? Nos dá a garantia da vida eterna, tá bom? Nós vamos cantar uma música aqui, né, Afonso? Você quer falar também, Maria? Não? Quer mais alguma coisa, Afonso? Só uma coisinha, né, que Mateus, como Afonso já falou, ele era um cobrador de impostos. Então, diferente dos outros discípulos, que a maioria era pescador e tal, eles podiam voltar para a profissão deles, depois que, caso eles vissem necessidade. Porque depois que Jesus morreu, né, antes dele ressuscitar, os apóstolos, os discípulos, se sentiram amedrontados, né, com medo, e já queriam voltar para suas antigas realidades. Mas já Mateus, ele não tinha como voltar, porque se ele largasse o cargo dele, já era para sempre, né? Então, ele foi confiante, né? Então, nós temos que ter essa confiança. E eu vou pegar e vou ler uma citação aqui da Bíblia, que fala assim, que é do livro de Mateus, né? Do Evangelho de Mateus. Eu vou ler e vou explicar um pouquinho para vocês. É rapidinho. Vocês peguem aí na Bíblia, Mateus 9, de 9 a 13, que mostra o momento que Jesus Cristo se encontra com ele. Olha, prestem atenção. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todo mundo sabe como é, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, tá bom? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O padre fala a palavra da salvação, né? Que ele tem mais dignidade para isso, tá bom? Então, o que nos ensina Mateus nessa passagem? A Carol vai até fazendo uma dinâmica, né, Carol? Quase que a gente esquece da dinâmica. Olha, você pensa que Mateus era um homem cheio de pecado. É tanto que Jesus Cristo fala, olha, eu não vim olhar aqui os santos, mas os pecadores. Veio nos curar principalmente nossos pecados. Porque o povo esperava um homem que fosse dar dinheiro, que ia vencer o rei, que ia tirar eles da escravidão. Mas ele veio para nos dar o amor, para nos ensinar a lei do amor. Você tem que amar o outro, você tem que estar a serviço do outro. E Mateus, quando Jesus Cristo fala assim, vem, ele simplesmente se levanta e vai. Ele abandona tudo. Ele era um homem riquíssimo. E o interessante na vida de Mateus também é que ele, quando ele se converte, ele dá tudo o que ele tem aos pobres. Ele vai e se joga em Jesus Cristo, arriscando a vida dele, confiando nele. Ele se transformou totalmente, né? E hoje, quando eu te chamo, vem, o que você precisa abandonar? O que você precisa deixar para vir para a catequese? O seu comodismo, a sua vida, a escola, um jogo de futebol, um almoço, tantas coisas que nos separam de Deus e de Jesus Cristo. E Mateus, quando Jesus Cristo fala assim, vem, ele viu um homem cheio de misericórdia, um homem cheio de amor,
E naquele momento ele se sentiu amado. E engraçado que naquela época tinha mais de 700 pessoas querendo ser discípulos, seguidor, apóstolos de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo escolheu 12. Para eles eram os melhores. Assim como ele te escolhe hoje, para ele você é o melhor. Uma pedra preciosa. Que você não precisa se preocupar e nem ter medo de deixar tudo para seguir esse Jesus Cristo. Carol vai fazer uma dinâmica aqui mostrando isso aí para vocês. Quer ver? Ó, presta atenção. Vai lá, Carol. Maria vai me ajudar aqui, né, Maria? Calma, Maria. Então, gente, esse é um copo transparente, né? E esse aqui representa a nossa vida, representa a gente, né? Somos transparentes. Somos transparentes. Aí, o que acontece? Isso aqui é arroz, né? Que isso aqui vai representar as nossas preocupações, necessidades, enfim, todas as nossas prioridades, né? Tudo que a gente, por exemplo, seus sonhos, né? Isso. Sim. Aí, então, o que a gente faz? A gente coloca a nossa vida, vai enchendo ela de coisas mundanas. E o que acontece? Nós ficamos quase cheios das coisas do mundo. E aí vem Deus e fala, né? Vai colocando aí. Essas biloquinhas aqui representam Deus, né? As vontades de Deus na nossa vida. Aí Deus quer colocar as vontades dele na nossa vida. Aqui, mãe. E ele vai colocando. Vai colocando. Mais vontade aí. Põe a vontade tudo aí. Deus quer colocar muita vontade na nossa vida, né? Muita coisa boa. E o que acontece? Não coube. Ficou passando aqui, ó, tá vendo? E se a gente for fazer do jeito certo agora, não colocar os nossos sonhos como prioridade, olha o que vai acontecer. Vamos tirar aqui a vontade. Vamos tirar aqui tudo. Vamos tirar aqui a vontade de Deus, por quê? A vontade de Deus não coube na nossa vida. Porque a gente não deixou, olha, tem mais coisas da nossa vontade do que da vontade de Deus, né? Então a gente precisa mudar essa realidade. Olha como vai dar certinho. Ó, então, tá bom aqui nós de novo, né? E a gente vai colocar as bilocas aqui dentro. Que representam a vontade de Deus. A gente vai colocar Você primeiro. vai priorizar primeiro o que Deus quer na sua vida. Você não vai colocar tantos seus sonhos mais aqui. Você vai colocar só as vontades de Deus. Olha só as vontades de Deus aí. Sobrou muito espaço, não sobrou? Sobrou. Sobrou. E agora a gente coloca as coisas, os nossos desejos, né? Nossos planos. Porque quando você está na vontade de Deus, o que vai acontecer? Deus vai trazer para você também aquilo que Ele acredita ser bom para você. O melhor, né? Então, os seus sonhos de ter uma boa profissão, né? De ser uma boa pessoa, de amar o próximo, vai caber junto. Deus vai trazer tudo junto. Isso. E aí, o que acontece? Quando você coloca Deus como prioridade, vai caber tudo, né? Sonhos. Porque é igual tá falando na palavra de Mateus. Depois vocês olhem aí, né? Mateus 6:33, que fala assim, priorizai as coisas de Deus, que o resto virá por acréscimo. E aqui todo o acréscimo que Ele nos dá, né? Você vai fazer essa questão aí também que a Carol falou, uma boa notícia, né, Carol? Que em Mateus 6, versículo 33, ele está falando lá, olha, prioriza primeiro a minha vontade, que o resto eu vou te dar de acréscimo. E eu te garanto que é verdade. Na minha vida, ó, beleza, né? Na minha vida, eu tenho certeza que Deus... Eu não pensei em ter filhos. Sabe quantos filhos eu tenho? Eu só tenho 5, graças a Deus, na vontade de Deus, né? Eu fui colocando Deus na minha vida. Eu tenho casa, eu tenho carro, né? Eu não gosto de andar com ele, nem sei dirigir, né? Mas olha só, eu coloquei o quê? Deus na minha vida primeiro. Então isso faz com que nós tenhamos uma certeza do amor dele. Eu me sinto amada, eu me sinto feliz. E assim eu vou passando, assim como São Mateus, a fé para eles, né? Nós falamos semana passada da fé. E vou passando a fé, e essa fé que vai nos dar a vida eterna, tá bom? Vamos fazer uma oração final, e depois dessa oração nós vamos fazer um canto. Porque a gente gosta de cantar, eu sei que toda vez a gente traz uma música, né? Você precisa ver como é alegre nossa catequese. A gente pede para os meninos trazer
os instrumentos musicais, lá em casa tem um monte. Nós estamos querendo ver se mais pra frente, se for a gente que vai dar uma catequese, vamos trazer um monte de instrumento, trazer as outras crianças e vamos fazer uma festa aqui, tá bom? Então, quando a gente estiver na sala dando catequese, vocês trazem os instrumentos musicais também, né, Carol? Cadê o Matheus, né? Tô com saudade dessa turma, a gente fez tanta bagunça ano passado, foi bom demais, viu? Então, nós vamos voltar, tá bom? Catequese, pai e mãe, nunca é demais. Meus filhos entraram na catequese com 2 anos. E isso é o amor de Deus na vida da gente. A gente dá catequese, a gente está fazendo esse trabalho, né? Apenas para que vocês não se sintam sozinhos, sintam-se amados, tá bom? Por nós, pela igreja. Nosso Padre Adilson, que é uma pessoa maravilhosa, que tem dedicado a vida dele aqui na paróquia. Um trabalho maravilhoso de missa, de confissão, de tudo. Não tenha medo. Se você está com medo, mas pode vir, que aqui é bem preparado, tudo direitinho, tá bom? Você vem de máscara, né? E vamos aproveitar esse amor de Deus, ficar mais íntimo dele, tá bom? De Deus nos aceitar esse chamado. Assim como chamou, né? Mateus, vem! E ele, opa, eu vou. E se jogou nos braços dele, se joga nos braços de Jesus Cristo, tá bom? Assim como nossos amados evangelistas. Porque ele está aí para que nós sigamos a vida deles, tá bom? Quem que vai encerrar hoje? Afonso. Eu de novo. De novo, Afonso? Que coisa boa! Vai. Senhor, queremos te agradecer por essa catequese, que possamos aceitar esse chamado que Deus nos traz a cada dia. Possamos ir à missa e é isso. É isso. Rezemos ao Senhor. Vamos rezar o Pai Nosso? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos cantar uma música bem bonita aqui de São Mateus. É rapidinho. Depois que vai cancelar o nosso vídeo na hora que nós estamos cantando, hein? Vamos firme aí. 3, 4 estrofes. Vamos lá, Afonso, arrocha.